importante é a gente ter a consciência, inclusive de saber, né? Os próprios estudos mostram que as pessoas que têm mais sucesso, as pessoas que performam mais em N áreas das suas vidas, são pessoas que têm uma maior habilidade de gerir as suas emoções, né? São pessoas que têm um alto nível de inteligência emocional. E na matéria ali eu trouxe, né, que a observação é a chave. Por que a observação é a chave? Porque quanto tempo você tira, por exemplo, para se auto-observar, né? Então, muitas vezes, a gente fala muito aí, eu falo meditação, gosto muito da meditação, né? Tem a formação aí no yoga, fiquei anos meditando, né? E não necessariamente que você tem que fazer a meditação uau, da top das pixas lá para, né, para atingir o estado de samadhi, búdico, enfim. Mas se você conseguir fazer a sua auto-observação diária, que seja de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, ou que você tenha o seu contato com a natureza, né, que te conecte aí no seu silêncio, né, no seu interior, para você ter um momento de você observar as suas reações, os seus comportamentos, os seus sentimentos e as suas emoções. Isso faz toda a diferença, né? E aí também não só observar isso, mas também tentar fazer, vamos dizer assim, um aparato de tudo isso, né? Porque quando a gente consegue estar nesse estado de presença, nessa autoconsciência e nesse nível de observação de si mesmo, a gente começa a entender determinadas situações e inclusive saber qual a direção que a gente deve seguir, né? Eu sei que parece ser complexo ou não, né? Para alguns isso pode ser um assunto complexo, para outros isso pode parecer, ai meu Deus, mais do mesmo, mas enfim, a gente sabe que para alguém sempre isso vai servir. Outra coisa também é falar sobre essa gestão do que eu trouxe ali na matéria, sobre a gestão dos estímulos, né? Que é justamente a gente saber gerir esses estímulos que vêm de dentro da gente mesmo, né? Quando determinadas situações se apresentam, a gente saber como agir, né? E então, a gente, como eu digo, não estar no piloto automático, né? A gente ter o controle disso. E que muitas vezes a gente tem equações psicológicas que estão rodando dentro da gente, né? Então, ali na matéria eu trouxe um exemplo de algumas pessoas, né? E eu já vivi essa equação psicológica também, que é se sentir vítima, né, em algumas situações. Eu já vivi muito essa equação psicológica de olhar para a situação, né, seja no trabalho, no relacionamento, enfim, né, em N áreas da vida da gente, de olhar para a situação e me sentir vítima da situação, sabe? Me sentir vítima. E quando você se sente vítima, você conecta uma fonte de se diminuir, né? De se achar menos do que o outro ou de se desvalorizar, né? E quando a gente começa a se desvalorizar, a gente entra numa espiral negativa, que aí entra nessa equação psicológica, né? Que você vai indo do vitimismo para desvalorização, e daí você entra na não aceitação, e aí vem o medo de não ser aceito, e aí começa, né, uma espiral negativa que eu chamo de efeito dominó, né? Então, a gente conseguir fazer a gestão desses estímulos, aí entra primeiro a observação, depois a gestão desses estímulos e por último, né, a gente evitar essas equações psicológicas negativas que nos levam a um efeito dominó, né, e que nos levam a lugares onde a gente não gostaria de estar. Porém, a autoconsciência, que é uma coisa que eu trouxe aí em outra matéria, nos dá a capacidade de reconhecer que esses estímulos, eles existem, que eles podem estar ali, que eles habitam dentro da gente, mas que nós temos que ter a inteligência emocional e essa capacidade de voltarmos para o nosso centro, de voltar para o nosso sistema natural, né? Então, ali, por isso que eu falei, que é o tema, né, que fala ali, recupere o seu estado natural,
né? Por quê? Porque quando a gente vem para esse mundo, a gente é uma natureza pura, né? Existe uma pureza na criança, existe alegria, existe, né, algo que é muito perfeito, né? E que ao longo do processo, que é o nosso desenvolvimento, as nossas experiências e tudo que a gente vai vivendo, a gente já tem esses defeitos de fábrica, né? Os egos, os defeitos psicológicos, e que no momento da formação de cada ser humano, algumas pessoas vão tendenciando para alguns lugares, né? E reconhecer quais são as nossas tendências e saber lidar com elas, né? E pedir licença para as nossas emoções negativas para que a gente continue à frente, né, desse processo aqui com sabedoria, né? E lucidez, é claro, a gente vai ter uma vida melhor. Então aqui também eu trago, aqui para finalizar, que a doença e a escassez, elas podem ser, né, uma extensão das emoções negativas. Então, às vezes, a gente vê, tudo que eu falo, esses temas que eu trago aqui, eu falo porque foram experiências que eu vivi, né? Por muitos anos eu entrei numa equação psicológica negativa, tá? Eu entrei numa espiral negativa, eu entrei em efeito dominó e eu comecei a cocriar doença no meu corpo físico, né? Então, cocriei escassez, cocriei doença, então nós somos cocriadores, né, da nossa própria realidade, né? E o sistema que nos encaminha para isso é o nosso sistema neuroemocional. É logicamente que nós temos questões genéticas, temos N outros fatores, né, que direcionam pessoas, né, para determinados lugares, mas a gente sabe também que o ambiente afeta, né? Como eu digo, a psicogeografia do ambiente, ou seja, a geografia do ambiente, ele tem um fator psicológico que age em cima de nós também. Então, o que eu quero trazer aqui com o que eu, né, escrevo, com o que eu tento compartilhar aqui, tá muito dentro o vídeo comentado das minhas experiências, né? Então, claro, a inteligência emocional, a neurociência, todos são temas que talvez sejam conhecidos por muitos de que vão assistir aqui o vídeo, mas o intuito, né, e o propósito de que eu tenho de trazer isso aqui a público é muito por conta das experiências que eu vivi e que foi por este caminho, né, profundo de autoestudo, né, de autoconhecimento, né, que eu consegui, vamos dizer assim, minimizar as equações psicológicas negativas que estavam atuando dentro do meu sistema. E estou ainda, né, numa caminhada, num aprendizado, né, que eu penso que é um aprendizado eterno, né, mas que eu procuro desenvolver essas habilidades, né, na gestão de estímulos, né, na gestão das emoções, né, dessas equações psicológicas, né, que elas sejam cada vez mais equações psicológicas positivas. Aqui eu coloquei aqui um A, não sei se dá para ver, esse A, né, é para que eu mesma possa lembrar da alegria, né, que a alegria ela é um elemento assim fundamental, não só para que a gente crie coisas positivas, mas a alegria é algo que, infelizmente, com o tempo, né, a sociedade, as coisas que a gente vive na vida, às vezes esse combustível ele vai diminuindo, né? Tem pessoas que carregam uma alegria gigante dentro de si, isso é louvável e admirável, né? Mas tem pessoas que precisam lembrar, como eu, que a alegria ela é o ingrediente assim extremamente necessário e fundamental para que a gente possa ter mais leveza, né, nessa caminhada e reduzir essas equações psicológicas negativas que nos levam a lugares que a gente não quer estar. Certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para contribuir aqui, para compartilhar no vídeo comentado da matéria. Então, se você ainda tem curiosidade, clica lá no link que está na bio, no Linktree, e procura essa última matéria aí postada, que é Recupere o seu estado natural. Um abraço, fiquem com Deus. Gratidão.